Bom dia, Pai, seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel. E Ele quem cuida de nós. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Somente a Ele, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos e do que pedimos. Louvado seja o Senhor. Vamos meditar? Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 150, que diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder, que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem ao Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender a louvar a Deus em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento da nossa vida, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele pode mudar a nossa história. A Ele todo louvor e toda adoração. Sabe quem é que Deus procura na face da terra? Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez as nossas vidas tenham passado por momentos difíceis, tenham passado por tempos de choro, tenham passado por situações angustiantes, mas mesmo assim, não importa qual seja a sua luta, não importa qual seja o seu momento, adore, porque adorar a Deus é uma forma de nós sermos gratos pela nossa vida, por Ele estar nos abençoando, por Ele estar conosco todos os momentos. Louve, exalte o Senhor. Eu me lembro que em uma determinada época da minha vida, logo quando eu me converti, foi me entregue uma profecia de que não importasse o tamanho da luta, não importasse a intensidade do choro, no momento mais difícil da minha vida, que eu abrisse a boca para adorar. E não levou-se muito tempo, eu fui entender por que eu recebi de Deus essa direção. E eu comecei a enfrentar batalhas espirituais no âmbito familiar, no âmbito social e profissional, e minha vida começou a passar por um processo onde que Deus estava trabalhando o meu caráter, e não foi fácil. Foi um momento de choro, de pranto e de muita tristeza, e eu sem saber o que fazer, sem saber como agir naquela situação angustiante. No momento em que o meu choro, o meu pranto era incontido, porque não conseguia me conter da dor e da angústia do meu coração, eu me lembro que eu escutei falando: eu não disse para adorar, eu não disse para louvar. E eu comecei, mesmo com as lágrimas caindo nos olhos, escorrendo na minha face, eu comecei a adorar. Eu comecei a louvar, eu comecei a engrandecer ao Senhor, e naquele momento o refrigério e o bálsamo do Senhor veio sobre o meu coração. A tribulação, a angústia, ela não passou como um passe de mágica. Eu tive que experimentar, eu tive que vivenciar, eu tive que aprender a me portar naquele momento, mas a adoração me fez ter paz de espírito no momento de guerra. Talvez a sua vida tenha passado por esse tipo de situação de adversidade, e eu quero te aconselhar a fazer aquilo que me foi aconselhado pelo Senhor através de um servo seu e pelo Espírito Santo no momento de angústia. Quando você estiver sem saber o que fazer, o que falar, quando você se sentir só, quando você se sentir angustiado, quando você se sentir atormentado, quando você se sentir revoltado, cerre os seus lábios, não murmure, não reclame. Comece a buscar formas de adoração. Comece a ouvir louvores, a cantar louvores ao Senhor,
a dar ao Senhor toda a honra, toda a glória por quem Ele é na sua vida. Não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é onisciente, onipotente. Esse salmo vem dizendo que todo ser vivo, toda pessoa que tem fôlego de vida nas narinas, louve ao Senhor. Que a nossa vida tem que ser assim, em gratidão a Deus por quem Ele é, porque Ele faz, porque Ele pode, porque Ele é santo e verdadeiro, porque Ele é Deus conosco. Então, se você está vivendo um momento onde você já não sabe mais a quem pedir socorro, clame a Jesus, busque a sua face, adore, louve, engrandeça, exalte o seu nome. Talvez você tenha aí no seu coração um pensamento, mas eu não tenho motivos para sorrir, eu não tenho motivos para adorar. Faça da mesma forma. Que quando você começar a glorificar e adorar a Deus, você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Que Deus, você vai sentir Deus tão perto, tão presente de você. Não é que Ele está longe, é você que não está no momento em que você está vivendo a angústia. A impressão que se dá é que Deus está longe, mas na realidade é nós que estamos nos distanciando dele. Então, se aproxime do Senhor com seu louvor, com a sua adoração. Dê a Deus o seu melhor. Coloque diante do Senhor e creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Seja feliz, seja alegre, porque você é obra-prima daquele que tem todo o poder nos céus, na terra e sobre os mares. Porque o Senhor é santo e Ele é fiel e Ele te ama. Ele tem poder de mudar a tua história. Seja obediente à sua palavra. Busque a face do Senhor para todas as suas ações, para todas as suas decisões. Não tome decisão precipitada, mas ponha o Senhor. Pergunte ao Senhor, coloque diante do Senhor e espere pela resposta do Senhor. Porque muitos são os nossos planos, mas a resposta certa ela vem da boca de Deus. Às vezes nós atropelamos e deixamos a desejar. Eu me lembro de uma história que me contaram de uma jovem criada na igreja, nascida e criada na igreja, e que começou a trabalhar e no seu local de trabalho havia um rapaz que se interessou muito por ela, mas ele era do mundo. E aí quando ele tentou cantá-la para poder sair com ela, para ficar com ela, ela falou, não, a minha vida é diferente. Ele falou, como assim? Aí eu sou cristã, eu sou evangélica e nós não temos esse hábito, nós não temos esse costume. E aí esse rapaz, para ganhá-la, ele começou a acompanhá-la à igreja. E aí ele começou a participar. Ele batizou, ele fez parte do grupo de jovens, ele liderou os jovens. E eles noivaram e marcaram a data do casamento. No dia do seu casamento, quando o seu pai entra com ela e vai entregar ela no altar, ele a abraça e fala no seu ouvido, achando que já estava ganho a batalha, e diz para ele assim, a partir de amanhã, acabou esse negócio de crente. Ela levantou os olhos, olhou para ele, foi até o altar, e ali eu creio que ela começou a orar e pedir a direção do Espírito Santo, e conforme o pastor foi fazendo o casamento, quando chegou na pergunta crucial se ela aceitava ele como seu esposo, ela pega o microfone, se levanta e diz para ele com todas as letras, entre você e meu Jesus, eu sou mais o meu Jesus. Foi um alvoroço, a igreja ficou perplexa, paralisada com o que ela estava fazendo, porque todo mundo não estava entendendo. Só ela havia ouvido, né, a frase que ele havia dito. E foi um momento ali onde todo mundo tentava acalmar os ânimos e tentando ver se ela retrocedia da sua decisão, e ela dizendo que ela não aceitava e que ela não queria, que ela não iria casar.
O pastor tentou argumentar que o pai dela havia gastado muito dinheiro para aquela festa. Ela falou, não, entre Deus e ele, eu escolho Jesus, eu fico com Jesus. E passado-se o tempo, aquele jovem, consolado por uma das irmãzinhas do grupo de jovens, leva essa irmãzinha pelo mesmo caminho que ele queria levar essa jovem. Ele se casa com ela. Uma outra jovem da igreja que achava que a irmã tinha sido cruel, tinha sido leviana, e a igreja havia se levantado contra a noiva que o recusou. E quando essa jovem se casa com ele, ele faz com ela o que ele queria ter feito com a irmã cheia do poder do Espírito Santo. Ele a tira da igreja e ele se transforma no seu maior algoz. Cuidado. As escolhas que nós fazemos, elas têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo. A irmã foi sábia, porque Deus era com ela. E entre o homem e o desejo do seu coração, ela escolheu servir ao Senhor. E ela não perdeu. Ela foi vitoriosa. Aqueles que a acusaram, que a apontaram, que acharam que ela era a covarde, que ela era a vilã da história, tiveram uma revelação muito triste quando viu o que aconteceu com a outra jovem que não foi sábia. Tome cuidado. Louve a Deus, exalte o Senhor e ponha Ele na direção da sua vida. A Ele a honra, a Ele a glória. Somente o Senhor nós podemos adorar. Somente a Deus nós podemos glorificar. Somente o Senhor nós temos que colocar a intenção no nosso coração. Se você, no dia de hoje, está se sentindo angustiado, está se sentindo perturbado com alguma situação, comece a louvar e a engrandecer o Senhor. Pede a Ele a direção. Pede a Ele o socorro. Peça para Ele lhe conduzir pelo caminho que se deva andar. E dê ouvidos à sua voz e obedeça. Porque Deus é fiel na tua vida e Ele quer mudar a tua história. Que o Senhor possa poderosamente falar ao teu coração no dia de hoje através dessa palavra. Seja você uma bênção. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção. Peço que deixe o seu like. Compartilhe essa mensagem. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar a palavra da salvação, o evangelho que cura, que salva, que liberta. Porque essa é a intenção. Levar a palavra a toda criatura. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.